Começa agora programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto ao orixá e mestre em alta magia. Oferecimento Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade de artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro com vocês aqui na Rádio Axé Brasil. Eu me encontro aqui com vocês para que nós possamos conversar, para que nós possamos aprender juntos e que nós possamos entender este universo maravilhoso de orixás, esse universo maravilhoso da Jurema. Conhecer a religião, os conhecimentos e as regras básicas para que a gente possa fazer um culto legal, um culto que realmente possa ajudar as pessoas, um culto no qual nós podemos encontrar o caminho de Eledumare, o caminho de Zambi, o caminho de Oxalá, o caminho de Deus, como você quiser chamar, meu amigo. O importante é que nós possamos nos encontrar e realmente dizer para os outros que estamos completos dentro do universo. Que nós possamos encontrar o que realmente é este caminho de orixá. Hoje, no programa Raiz do Culto, você, meu amigo, minha amiga, vai ter um programa realmente surpreendente. Este programa vai surpreender você, vai fazer você pensar muito hoje. Por quê? Qual a verdadeira situação do oráculo no candomblé? A situação atual do oráculo no candomblé. Porque hoje, nós estamos diante de várias, vamos dizer assim, babalorixás e alorixás neste universo online, neste universo da internet. E hoje, eu vendo algumas postagens no grupo, algumas perguntas do pessoal durante a semana também, no grupo Raiz do Culto, 1 e 2, 3 e aí por diante, e aí as coisas vão surgindo muitas vezes e a gente acaba se questionando, né? Ou há uma desinformação muito grande, ou algo está acontecendo, gente. Porque a gente vê cada coisa, eu escuto cada coisa que tem hora que eu me seguro no banco pra não dar orixá pombagira, viu? Tô falando sério, gente. Dá orixá pombagira. Porque o negócio está muito complicado. As informações que são colocadas ou que são passadas umas informações que não condiz com a nossa realidade, não condiz com o nosso culto de orixá. Então hoje aqui no programa Raiz do Culto, você, meu amigo, minha amiga, vai realmente entender a situação deste oráculo, que é o famoso Meri de Logum, ou dentro da nossa cultura brasileira, tá? O que está acontecendo? E vocês vão ficar assim passados. Vocês vão ver que burrice é uma doença e está contagiando a nossa religião. E nós devemos tomar cuidado, pessoal, na hora de questionar algumas coisas. Mas eu estou aqui para esclarecer vocês e agradecer a presença de todos vocês aí, amigos de casa, eu e a Avaneide. Queremos agradecer também pela maravilhosa gira de sábado que nós tivemos lá no Núcleo Anjo Belos. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, ou aqueles também que, por algum motivo, circunstâncias, não puderam estar lá, também agradeço. Você que mora em outro estado, outro país, em outra galáxia, né? Quero agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês tiveram aí na semana que nós estávamos realizando nossa organização para a Jurema no Núcleo de Estudo Anjo Belos, né? E aí a Vaneide aqui não esteve comigo aqui semana passada, porque ela estava cuidando dos preparativos, né, Vaneide? E ela também assim, né? Ela fala assim, já tô com a vida ganha, não quero mais saber de nada, Oxum já me deu inteligência, Oxum já me deu amor, Oxum já me deu casa, carro, quer saber de mais o quê? Então acho que ela falou assim, eu não vou fazer nada, eu vou deixar o Marcelo Alban se lascar lá. Né, gente? Mas aí, meus amigos aí de casa, minhas amigas estavam aqui firme e forte comigo, me ajudando aqui, não é verdade, pessoal?
Aí a Vani tá me olhando aqui, ó. É hoje que o Orixá Pombagira pega a cabeça dela. Boa noite, Avaneide, axé em seus caminhos. Boa noite, Marcelo Alban, engraçadinho. Boa noite a todos os ouvintes, Gustavo, a todos que estão aí, deixando que o nosso programa invada a sua casa. Toda sexta-feira nós estamos aqui falando sobre orixá, sobre os cultos, sobre as raízes, né? Sobre Jurema, Candomblé, Ifá, sobre tudo, né? Nós falamos de tudo sobre magia. Então, quero agradecer a todos vocês. E sexta, né, eu não estava presente no programa, viu, seu Marcelo Albalinguão? Porque eu estava aqui já arrumando os preparativos para a gira de Jurema, que foi maravilhosa. Agradecer a todos que compareceram, né? E aqueles também que não compareceram, mas que depois vieram nos perguntar o que foi aconteceu, como foi, né? Que foi muito bom, foi maravilhoso. Todos que estiveram presentes, as criançadas que estavam lá também compareceram, né? Muito obrigada a todos vocês. E nós estamos aqui para falar sobre os cursos, né, Marcelo Alban? Os cursos que tem lá no Núcleo Anjo Belo, os cursos de odologia, de Jurema Sagrada, curso de jogo de búzios que vai abrir agora para quem é iniciado, né, o pessoal. Curso de medicina, o pessoal que já está terminando agora o curso de odologia já vai começar o curso de medicina. Isso também é muito importante. Você que quer fazer seu curso, que quer aprender um pouco mais sobre orixá, né, para não ficar aí vacilando na mão de qualquer um, você pode estar indo na Rua Darzan 345, em Santana, no bairro de Santana, ali pertinho do metrô Santana. Você pode estar indo lá falar com a Renata, ou pode estar ligando também no 29 50 31 73 ou no 44440883, fazendo a sua inscrição, sabendo melhor sobre os cursos, que a Renata vai estar explicando para você direitinho, valores, tudo. Renata está aqui, a Renata é o bom briozão, ela faz tudo, né? Ela agenda cliente, ela vê o pessoal que está fazendo curso, ela coordena tudo. Então é só falar com a Renata que ela vai estar ajudando vocês aí a estar fazendo o seu curso e não tá mais aí vacilando na mão das pessoas, né? Porque a nossa religião está se tornando uma grande vergonha, isso sim, uma grande vergonha. Mas nós estamos aqui para ajudar todos vocês e que seja sempre bem-vindo o orixá nas nossas vidas, não é mesmo, Marcelo Oban? É verdade, gente. Olha, eu ando me questionando o que anda acontecendo com a nossa religião. Por esse motivo que eu escolhi hoje esse tema, para que nós possamos entender um pouco, gente. O desenvolvimento, em primeiro lugar, o desenvolvimento do jogo de búzios pelo método de Fá, pelo método de Faolokun, como é conhecido, só foi possível devido à unificação do culto de Ifá no Brasil, gente. Com a vinda de alguns babalaôs, tanto nigeriano quanto cubano, deram uma força para, vamos dizer assim, o crescimento do Meridilogum aqui no Brasil. O questionamento vem sendo feito desde 1982, esse questionamento entre o jogo de búzio por orixá, por caídas de orixás e pelo método de Odu. E isso foi explicado pelos os babalaôs que aqui chegaram no Brasil, tanto os iniciados na Nigéria quanto em Cuba, e agora também alguns babalaôs iniciados aqui no Brasil, estão organizando realmente o método de Meridilogum. Por quê, gente? Porque antigamente as pessoas jogavam búzios por caídas de orixá. E este método muitas vezes se tornou errôneo. Porque este método é um método de adivinhação por intuição. Não realmente um jogo embasado em itãs de Fá, nem embasado nos conhecimentos de Fá. Muitos ainda têm costume de dar dados na mão da pessoa junto com o jogo de búzio para jogar. Outros ainda têm costume de colocar 4 moedas junto com o jogo de búzio e dar para a pessoa jogar. Então, tudo isso é coisas que não condiz com o método de Fá. Não condiz com a realidade do Meridilogum. Mas sim uma adaptação brasileira por não ter o total conhecimento e desenvolvimento, né, do jogo de búzios. Quando você fala para a pessoa que o 15º Odu não é
Obegundá, porque Obegundá está dizendo Obé, o B, né, que seria o Dionilê, mais Ogundá. Aí seria Obegundá. E no Brasil isso virou a 15ª caída, né? Na qual confunde muitos aí na hora de fazer o jogo. E muitos também acabaram fazendo esse jogo e confirmando depois nos seus baralhos cigano, nos seus tarôs, no seu dominó, nos seus baralhos, na sua cartomancia, no qual realmente eles tinham domínio, e não no jogo de búzios. Conversando com uma pessoa que fez orixá há 40 anos atrás, essa pessoa veio me procurar e a gente estava conversando, fiz um jogo para essa pessoa, e essa pessoa falou que o orixá dela foi visto através de confirmação de dados. Que o Pai Santo jogou e diz que Ogum estava respondendo muito no caminho daquela pessoa, que Ogum estava falando, porque estava caindo muito 7, Ogum estava falando, né? Se fosse hoje, nós iríamos entender que é Odimede. E Odimede tem um Itã, uma lenda, um conto que se fala sobre o que é o ebó, sobre o que é a vida daquela pessoa, sobre a forma que a pessoa deve agir. Né? Então ele foi feito desse orixá. E o Pai de Santo, depois que caiu várias vezes Odi no jogo de buzo, pegou e jogou os dados para confirmar se o orixá dele era realmente Ogum. Tá? Então você vê que a ponto que nós estávamos e hoje, que ponto nós chegamos. Então hoje no Brasil nós temos uma facilidade em aprender melhor o jogo de búzios. Como funciona o jogo de búzios dentro do culto de orixá. Quais as referências que nós devemos seguir para entender. Porque antigamente até caboclo, preto velho, baiano jogava búzios. Muitos terreiros de Umbanda jogam búzios até hoje, sem essas pessoas serem iniciadas no culto. E essas pessoas acabam, através do Meri de Logum, identificando entidades brasileiras, como Preto Velho, Caboclo, Exu, todas essas entidades, criando uma verdadeira salada de frutas para essas pessoas, no qual as pessoas acabam saindo com as suas cabeças confusas, querendo usar o jogo de Meri de Logum como um bode expiatório para descobrir se o marido trai, se o marido realmente ama a pessoa. São coisas que dentro do Meri de Logum não cabe a ele a dizer se a pessoa trai ou deixa de trair, mas sim identificar o Odu daquela pessoa, qual o orixá. Muitas vezes era necessário ser iniciado no Ifá primeiro, para a pessoa entender quem é o Odu dela, para depois fazer o orixá. A pessoa deveria se iniciar primeiro no Ifá, ter o seu Ifá, saber qual o seu Odu no Intefá, para depois fazer o orixá, sem ter medo de errar. Se foi feito de orixá correto ou se foi feito de orixá que realmente está dentro do Odu dela, para que ela pudesse seguir uma vida de felicidade. Mas, no Brasil, nós nos iniciamos primeiro de orixá, e depois de anos de iniciados, nós nos iniciamos em Ifá. Né? Não é errado. Não é errado a pessoa ser iniciada de orixá e depois de Ifá, ou de Ifá primeiro de orixá. Só que se a pessoa se inicia de Ifá primeiro, é mais fácil descobrir qual o Odu dela, é mais fácil tratar os orixás dela, é mais fácil dizer qual é a iniciação que ela precisa e quais os orixás que ela deve cultuar. Quando nós nos iniciamos de orixá, devido a esses babalorixás e orixás antigos, esses pais de santo da antiguidade, não conhecer Odu, acaba criando uma dificuldade até mesmo na hora de fazer culto ao orixá. Por quê? Você tem lá 7 ibás, no qual você não sabe a origem daqueles orixá, qual aquele Odu. As pessoas, mesmo os babalorixás atuais, ainda não conseguiram identificar através do Meri de Logum, do Obi, qual o Odu daquela pessoa que está ali. O que aquele ori quer? Não sabe. As pessoas fazem receitas de bolo no qual confunde totalmente o iniciado, criando uma dificuldade na hora dele fazer as suas verdadeiras tarefas dentro do culto.
acaba dificultando a pessoa na hora de fazer determinados trabalhos. A pessoa acaba tendo 10, 15 ibás, no qual ela não consegue cuidar de um, quanto mais de 15. E alguns líderes aí defendem essa tese, que a pessoa tem que jogar o búzios, que só o búzios dá orixá, mas eles acabam falando até mesmo pro consulente muitas vezes, seu orixá tá em guerra, sua cabeça tá em guerra. Não tem nada de guerra não, gente. O que tá em guerra deve ser ele lá, com quem ele tá vivendo lá, não com o orixá não entra em guerra. Existem conflitos de energias que muitas vezes estão desorganizados e precisa se fazer o quê? Estruturar através de ebós, de tutus, de várias oferendas. Muitos criticam os métodos de Ifá e dizem que Ifá é uma mania. Muitos acabam saindo daqui, pais de santo, e voltam depois de uma semana, um mês, como babalaôs, sem o mínimo ter estudado os 256 odus, sem ter prestigiado iniciações de Ifá na África. E acabam dizendo que são verdadeiros babalaôs, confundindo ainda mais a cabeça dessas pobres almas aí perdidas do purgatório. O jogo de buzo sempre reinou no Brasil. E nunca ele vai perder o trono dele devido às antigas tradições. E devemos respeitar, mas devemos aprender a agregar mais conhecimentos dentro desses oráculos chamado Meridilogum. Não adianta a pessoa conhecer o jogo de opeleira e apenas saber as codificações e configurações e não saber os seus itons, ofós, oriquis, ervas, na qual se faz um ebó. Então que a pessoa fique com o seu Meridilogum. Quando a pessoa joga Okpeleifá para alguém, ela assume um compromisso perante os olhos de Orumilá e Odu, que ela deve fazer aquele ebó. Se ela não fizer aquele ebó no prazo de 15 dias, ela deve rezar o Darijê, para que a energia negativa de Exu, de Orumilá e Amin e Egungun não caia sobre o Babalaô. A pessoa que manipula erroneamente o Okpeleifá, sem saber as traduções, os versos, no qual são encaminhadas as formas de tratos, acaba prejudicando tanto a si quanto ao próximo. Então, fique no jogo de búzios. O jogo de búzios é somente para aqueles que são iniciados no orixá. Independente de ter 7 anos, 20 anos, não interessa. A pessoa deve ser iniciado. E a partir do momento que ela é iniciada e ela tem condições de fazer as suas obrigações perante o Meridilogum, ela pode executar o jogo de Meridilogum. Essas regras cabíveis dentro do candomblé não são cabíveis dentro do orixá. Por quê? Porque a partir do momento que você nasce, você aprende. Uma criança que acaba de nascer, ela nasceu, depois de uma semana você vai ver, ela já aprendeu a fazer movimentos diferentes na mão, no corpo. Depois de um ano ela já está totalmente diferente. E assim vai indo. Fazendo o quê? Agregando. Só que no candomblé brasileiro, as pessoas não entendem isso. As pessoas têm medo de ensinar. Mas hoje as coisas estão espalhadas na internet. Qualquer um pode aprender. Existem várias apostilas aí, ensinando certo ou errado. Não estou aqui para julgar quem fez as apostilas certo ou errado. Mas embasado em quê? Em qual culto? Em qual cultura? Que muitas vezes acaba confundindo ainda mais também a cabeça da pobre alma do purgatório. Muitos líderes devem sentar e organizar seus filhos, seus omorixás, e explicar sobre o oráculo do jogo de búzio. Qualquer pessoa pode falar sobre o jogo de búzio, qualquer pessoa pode aprender, desde que ela passe por uma iniciação, que é pactuar com o seu orixá, para quando for jogar, possa ter também a confirmação do mesmo no seu jogo. Com um verdadeiro culto de Fá, funciona trazer no oráculo um método, posições de jogo, que mudou completamente com o jogo imperial brasileiro. As referências de Odus que existem dentro do culto de Ifá, as formas de métodos de se jogar são diferentes do candomblé arcaico, né? O arcaico.
como as pessoas muitas vezes acabam dizendo, uma coisa antiga, uma coisa sem futuro. Por quê? Porque ninguém vai explicando aos seus futuros babalorixás e alorixás o verdadeiro significado do Odu. Quando o Ifá chegou no Brasil e alguns babalaôs e babalorixás nos seus bastidores começaram a discutir sobre a posição do jogo, sobre as caídas, ebós, fórmulas, receitas, folhas, o jogo começou a tomar outros caminhos de conhecimentos, deixando as bobagens que existia na cabeça das pessoas. Ah, mas eu fiz minha obrigação para ser pai de santo. Ah, mas eu fiz minha obrigação para ser mãe de santo. Isso não te dá o direito de manipular o Meridilogum. Você só pode ser manipulador do Meridilogum através de conhecimento, no qual você demora alguns anos para aprender. Por isso que você deve aprender desde cedo as configurações, histórias, lendas de cada Odu. Porque dentro do Odu, do Meridilogum, você joga. E automaticamente, quando você jogou, você está jogando para um Odu Meiji. Um exemplo. Osamedi, 9 buço aberto. Ali está falando Osamedi. Qual tipo de Osa que está falando? E aí é onde você tem que ter técnicas para desenvolver qual Odu que está falando. Qual Osa que está falando para que se possa apurar, para que se possa fazer o ebó correspondente à necessidade daquela pessoa. Se aquela necessidade daquela pessoa vem através do seu ori, se a necessidade daquela pessoa vem através do seu orixá, se a necessidade daquela pessoa vem através de Fá, se aquela necessidade vem através de Egungun, qual a necessidade daquele Odu está correspondendo na vida daquela pessoa? Por isso que existem vários textos de vários babalaôs identificando e explicando o jogo. Ou seja, o Aou é o Merim de Logum, o oráculo de comunicação legítima através do Ifá, no qual você vai ter acesso às questões de orixás. O surgimento no Brasil de uma forma, vamos dizer assim, quantitativa, significativa do culto, e é especializado ao oráculo, no novo mundo ou ambiente religioso, deu uma nova dimensão, deu um novo up para o culto ao orixá. Primeiramente, os termos, os itãs, as lendas, os ofós, os oriquis, né? Os warins e assim por diante, vão trazendo uma transformação. Contrário do que muitos dizem, que quando você é babalorixá, você pode ter jogo. Quando você é pai de santo de umbanda, zelador, você também pode. A partir do momento que você é um sumo sacerdote, você pode manipular o Meridilogum. Está errado. Porque quando você faz a abertura do jogo no qual você vai rezar, você reza para quem? O que você reza? Quais são as palavras que o seu babalaô ou o seu babaloxá vai te passar que você vai rezar? Por esse motivo, você chama primeiro o nome dele, de quem te deu o jogo, o uruncó dele. Depois, você vai rezar e agradecer para poder realmente ter uma expressão. E isso, você precisa também do orixá Exu. E não como muitos antigos fizeram ou como muitos atuais ainda acreditam que possam ser feitos. Usando o tranca-rua, usando o Exu Marabu, usando o Exu Pimenta, usando Maria Padilha como Exu de mesa de jogo de búzios. Uma forma totalmente errônea. No qual se perdeu o culto, no qual o culto virou uma verdadeira bagunça. Primeiramente, temos que lembrar o quê? Que o oráculo de Fá é diferente do candomblé. É um culto especializado, orientador da divindade Orumilá, conhecido como Eleripim, testemunha do destino de todos nós. Os nossos sacerdotes de Fá se dedicam à mensagem de Orumilá. Eu, babalorixá, iria identificar através do Odu a mensagem do orixá, no qual Eledumare, o Deus Supremo, Criador, vai conversar com a pessoa. É impossível praticar a religião de orixá, gente,
sem envolver o culto de Ifá, sem envolver o culto de Ori, sem envolver o culto de Odu. Porque dentro do culto de Ifá, no qual Orumilá se dedica 100% a ensinar as pessoas a mudar o destino de todos os seres. Por esse motivo, gente, precisa entender a necessidade de trabalhar Odu. Qual a necessidade que eu tenho de fazer a interpretação de Odu? Aqui no Brasil, os babalorixá se acostumaram a representar a religião africana com sincretismo e não com ifanismo. Por esse motivo, a gente tem que buscar a ancestralidade, o conhecimento. Quando um oráculo é dado a um babalorixá, existe algumas proibições, alguns EOs que a pessoa não deve fazer. Em Ifá, tudo é muito distinto. A consulta ao oráculo é feita com toda transparência. Não existe segredinho, não existe coisinha. Não. O importante é desenvolver as oferendas e aberturas de caminho do ser. No Brasil não houve um culto histórico de Ifá ainda. Pode haver daqui 500 anos daqui para frente, mas por enquanto não existe. Além disso, não foi posteriormente dito a nenhum Iaô que ele deveria cultuar Orumilá, porque não se conhecia nada deste orixá. Muitos acreditam que os antigos que Ifá é um Oxalá. Algumas tradições brasileiras ainda tratam Orumilá como sendo um Oxalá, ou cantando seus orins nas águas de Oxalá ou em feitos que são levados ao Oxalá. Tanto na tradição do candomblé Nagô, Queto, Jeje, Ijexá e outros ebás, né? O culto ficou estacionado, só embasado numa tradição de matrizes lógica africana. Ou seja, o que aqueles africanos falavam, que eram escravos, que deixaram seus legados aqui no Brasil, foi tomado e aceito, e ninguém nunca questionou. Criando uma tradição totalmente desorganizada, no qual hoje se luta para organizar seus seguidores, no qual gerações e gerações vêm sofrendo ameaças, protestos, e nós não temos como nos defender porque não temos uma Bíblia, não temos um conceito histórico, porque não nos preocupamos com isso, mas sim em ganhar o dinheiro para fazer a feira no domingo. Através do processo de diferenciação de Orixá e Odu, acaba abrindo um maior leque para que o babalorixá se torne multifuncional, para que ele possa realmente resolver o problema do seu consulente. Lembrando que hoje o babalorixá é um multifuncional no qual ele inicia tudo, de Exu a Oxalá, criando uma grande dificuldade para os seus lesses orixás, porque não conhece a especialidade de cada orixá. Não sabe o porquê que cada orixá tem um domínio ou faz uma dominação para que haja um equilíbrio dentro da religião de matriz africana. Então eu pergunto para vocês aí, pessoal, o que devemos fazer? O que devemos entender aí? Como eu posso fazer para ajudar o próximo a entender? Pessoal?
Complicado, né? Muito complicado, ou não? Vocês acham que é simples? Porque eu digo uma coisa para vocês. Nós temos que nos organizar. Nós devemos entender o que está acontecendo com a nossa cultura. Como nós podemos fazer o culto? Como nós podemos desenvolver o culto? Se não sabemos rezar, se não sabemos louvar o nosso próprio ancestral. E aí? Quanto vocês pensam? E eu e a Avaneide aqui vamos pegar o nome aqui de alguns ouvintes para fazer a odologia. Vocês vão escutar esse chorinho aqui. Orifa Ifa se parere ojarum oriwa Ifa se parere ojarum oriwa Ojarum oriwa Ojarum oriwa Oshaya Yoruba Motum Botumbare Oshaya Yoruba Motum Botumbare Ifashe Barere Ojorum Oriwa Ifashe Barere Ojorum Oriwa Ojorum Oriwa Ojorum Oriwa Oshaya Yoruba Motum Motumbare Oshaya Yoruba Motum Motumbare Ifashe Barere Ojarum Oriwa Ifashe Barere Ojarum Oriwa Ojarum Oriwa Ojarum Oriwa Oshaya Yoruba Motum Motumbare Oshaya Yoruba Motum Motumbare Ifashe Barere Ojorum Oriwa Ifashe Barere Ojorum Oriwa Ojorum Oriwa Ojorum Oriwa Oshaya Yoruba Motum Motumbare Oshaya Yoruba Motum Motumbare Ifashe Barere Ojarum Oriwa Ifashe Barere Ojarum Oriwa Ojarum Oriwa Ojarum Oriwa Oshaya Yoruba Motum Motumbare Oshaya Yoruba Motum Motumbare Ifashe Barere Ojorum Oriwa Ifashe Barere Ojorum Oriwa Ojorum Oriwa Ojorum Oriwa Oshaya Yoruba Motum Motumbare Oshaya Yoruba Motum Motumbare. Lindo esse ori, né? Feito pelo nosso saudoso, falecido em memória, Togum, né? Grande pesquisador da cultura africana e afro-brasileira, que já se foi. Mas, voltando ao assunto, né? Eu pergunto a vocês, gente. O que deu certo? O que deu errado?
Não sei ao certo atribuir as multiplicações de casais, vamos dizer assim, manicas. Não é porque manicas, que vem da mancias, né? As manicas, que são as várias mancias que nós temos dentro do oráculo de Fá, no qual muitas vezes nos despertamos e ficamos observando o que realmente acontece. Por quê? Porque o Odu perdeu seu sentido, virou sinônimo de caminho, o qual nunca foi, e Fá virou apenas uma palavra para significar oráculo. Mas na verdade, Ifá e Orumilá nada mais é do que um Irumolé. Orumilá é uma figura distante, um pouco conhecida pela massa ainda, que faz parte de um culto secreto, no qual as associações muitas vezes estão dadas através de Exu ou Xum. Mas Orumilá é coisa para ser entendida, estudada, pesquisada, é coisa para ser realmente desenvolvida, trabalhada. São coisas que deveriam ser trabalhadas pelos, vamos dizer assim, sumos sacerdotes. O mesmo aconteceu também com Ori. Apesar de Ori ser um nome totalmente conhecido em Bori, no qual a louvação é feita para Oxalá e Emunjá e nunca para o próprio Orixá Ori. Analisando esse papel, nós estamos vendo que muitas vezes nós cultuamos as coisas de forma errada. Se deu certo, é porque eu fiz tudo certo. Se deu errado, é porque você não tem fé. É assim que funciona as coisas dentro da religião afro-brasileira. E aí você começa a ver um monte de postagens negativas em relação ao culto. Porque as pessoas acabam praticando culto erroneamente. Cultos genéricos, né? Acredito que as pessoas falam em Ori, mas não sabe a verdadeira função de Ori. Acha que Ori é o Bori, no qual se rezou o manjá para Iemanjá, né? Assim, a canjica para Oxalá e tá tudo certo. Criando uma verdadeira desconfiguração de culto, no qual o Irumolé, Orumilá, nem é ou nunca foi chamado para participar de tal cerimônia, de tal importância. Porque nos versos do Zodu surge, né, a história, a realização de Ori, a verdadeira função de Ori, e somente Orumilá pode ser o testemunho deste Ori que vai comer ali, que vai receber as oferendas, para que possa realmente configurar um Ori ruim em um Ori bom, no qual o Odu vai estar posto, no qual o Odu vai ser rezado, no qual o Odu que aparece vai ser questionado e feito também oferenda, tanto para positivá-lo, quanto para isolar a parte negativa deste Odu, para não atrapalhar mais a vida do ser humano. Até mesmo o oráculo de Meridilogum deu origens a ebós de ficção científica, no qual se usa elementos que não existem na África, ou até mesmo elementos que não fazem parte do culto do orixá. Exemplo que nós podemos usar muitas vezes é quando as pessoas acabam colocando coisas pessoais do dia a dia, do seu cotidiano, no ebó, no qual se coloca coisas que não têm significado religioso, né? Como exemplo, a pessoa colocar, vamos dizer aqui uma coisa que a gente pode dizer simples aqui, né? Carrinho de controle remoto, porque a pessoa quer algo, né? Então a gente vê cada coisa, até mesmo no pé de Exu Orixá, a pessoa dizer que tem que colocar coisas que até Deus duvida, né, Yavaneide? Não vou falar porque senão vão saber o que a gente tá falando, né? Ai, meu Deus do céu, é complicado, a vida espiritual é muito complicado, viu?
Não vamos deixar isso em off. Ó, pessoal, as antologias que vão ser sorteadas no dia de hoje é da Bárbara da Silva Oliveira e do Sidney de Assis, tá? Então já o Baba Marcelo vai estar fazendo aí as antologias. E eu tô aqui com o pessoal aqui dos grupos, Raízes do Culto 1, Raízes do Culto 2, Filhos do Axé, o povo do Ilhaxão Moguian, quem mais aqui? Deixa eu ver os outros grupos que estão aqui Uma gira de participando. Exu, Na gira de Exu, todo mundo só ouvindo toque de aí, caboclo. Feitiços e Magias, pessoal, todo mundo ouvindo o programa Raízes do Culto com Marcelo Alban, né? E o André tá aqui, ó, falando aqui, eu tô presente no grupo. Tá ouvindo a rádio, né? O Gustavo Lua, pessoal aí, tudo um abração para vocês, pessoal. Deixa o Marcelo Alban continuar o assunto aqui. É, pessoal, tá vendo? Até eu fugir. Até a Vanei tá fugindo hoje. A Vanei não quer saber, não. Deixa tudo pepino aqui. E através, gente, desses conhecimentos, no qual são uma verdadeira mistureba, um verdadeiro swing afro-brasileiro, acabam se perdendo a origem dos cultos, né? Através de uma grande sabedoria resumida apenas em pequenas linhas, no qual muitas vezes você aí em casa acha que tá certo. O que você faz dentro da sua casa, você acha que tá tudo correto e quando você pergunta o porquê, ninguém vai te responder, né? Porque o culto de Oromilá, o culto de Orixá não faz parte dessa sociedade. Não é uma coisa simples e direta. Estamos acostumados com oráculos usados no dia a dia, mesmo através de guias, né? Dos guias popular brasileiro, invocando Ifá. Caboclo deve rezar Ijubá. O preto velho deve saber rezar Ofó de cada Odum. E as mães de santo e pais de santo, que misturam culturas, outras culturas, com Oromilá. E muitas vezes esquece que existe 256 Odus, no qual o sumo sacerdote de Fá, ou Babalorixá, ou Babalaô, aprende a entender melhor as mensagens codificadas de Oromilá, nos seus poemas, nos seus essé, que contam através de lendas ou versos, combinações e formas mágicas, pessoal, para poder fazer um ebó. Qual animal deve ser sacrificado? Qual animal não pode ser sacrificado? Não se pode falar de Oromilá, de Ifá, sem considerar que tudo isso gira em torno de Odu. Tudo isso gira em torno de uma imensidão chamada Odu, um mistério no qual poucos têm o conhecimento. Muitos entendem que Odu não se entende Ifá. No Brasil, oráculo quer dizer jogar. Jogar qualquer coisa é oráculo. Às vezes, entender a origem dessa palavra acaba criando confusão, brigas, ou até mesmo pessoas chamando outras de louco. Que há 500 anos se faz desse jeito e deu certo, por que agora vai mudar? Porque o problema é que antes nós não tínhamos conhecimento. E hoje se faz necessário o conhecimento. Buscar, estudar, se iniciar no culto, para que possa realmente desvendar o Meridilogum. As pessoas vão lá no núcleo de estudo Anjo Belos, muitos de Umbanda, gente. Sem mentira nenhuma, 85% das pessoas que vão no núcleo de estudo Anjo Belos me procurar são umbandistas, querendo aprender o jogo de buzo porque alguém disse que ele é iniciado de orixá. Deram ibás lavado apenas com folhas. Compraram apetrechos na casa de Umbanda, colocaram dentro de uma vasilha, lavaram com ervas, colocaram dendê, sal, gin ou pinga mesmo. Fizeram uma deitada de 3 dias e falam que a pessoa está iniciada de orixá. E essas pessoas vão em busca, como um leão, acreditando que realmente são iniciadas de orixá. Que são iniciadas no culto ao orixá. E que sabe cuidar do culto de orixá. E quando você pergunta sobre ebó, você logo fala, eu tenho uma lista aqui. A pessoa logo fala para você assim, ó, tem uma lista aqui do ebó que minha mãe tinha tia de mim. Aí você vê lá, 7 legumes, 7 doce, 7 não sei o que,
7 trouxas, 7 velas coloridas, 7 fitas, fazendo uma verdadeira mistura de sacudimento, de ebó, com oferenda de caboclo, baiano, preto velho, em uma mesma oferenda, sem saber o porquê. E eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga aí de casa, como essas pessoas apuram ebó? Se elas não são iniciadas, e existe muitos espertalhões aí que vão dar o curso de jogo de búzios. Eu vendo a apostila, sim, eu vendo, para quem quiser. Mas para entender o jogo, aplicar ele na sua casa, você vai ter que me provar que você é iniciado. Porque eu não vou lhe ensinar, não vou dar uma arma carregada para você dar um tiro na cabeça. Nem na sua, nem na dos outros. Porque o orixá é uma coisa sagrada. Quando eu desenvolvi e melhorei as técnicas de odologia, eu fui chamado de louco. Perseguido por todos os cubanos aí. Você imagina que estava aqui no Brasil na época. E babalorixás também, brasileiros. E hoje esses babalaôs, babalorixás brasileiros que me apedrejaram, hoje compram da minha apostila, usam do meu material para entender melhor o que é o culto de Ifá. Porque dentro do curso de odologia eu explico isso para os alunos. E eles começam a ver que eles não são iniciados. Ou que pessoas que são iniciadas no candomblé de Angola, de Queto, de Jeje, o que for, elas vão entender que para elas manipular os odus, elas têm que estudar Ifá. E não apenas acreditar que o Oxê, 5 búzios abertos, é Oxum e acabou. Fazendo essas pessoas desacreditar que o Caron é o Odu de Exu, gente. Fazendo essas pessoas entender que 16 búzios abertos, que é a Láfia, tem um propósito. E o porquê? Que não é só o orixá branco que responde ali, não é só o Orumilá. Que o Pirá não é uma caída, mas sim uma mensagem. Um babalaô, ele passa a compreender os itãs de Fá na África a partir do momento que ele começa a estudar. E aí ele começa a dar origem a tudo aquilo que ele estudou. As rezas, os elementos que são usados, o porquê de cada coisa. E através de Exu, de Ossone, basicamente o babalaô resolve muitos problemas. E os babalorixás, que aprendem a cultuar melhor Exu. Quando eu digo Exu, Exu Odara, Exu Onumbarijó, Exu Lalu e outros Exu, ele acaba fazendo ebós corretamente. Quando eles aprendem realmente o significado de Ossone, e eles aprendem que as folhas misturadas com algumas partes de animais secas, ou até mesmo o obi que foi rezado, se torna em medicina para curar um louco ou deixar uma pessoa louca. Ser um cultuador de orixá ou de Ifá exige da pessoa conhecimento. Não é porque a pessoa tem um babalaô famoso e ela frequenta seus rituais ou frequenta seus festivais que ela se torna apta a fazer as coisas para os outros. Não é porque as pessoas que estão dentro da cultura podem fazer tudo para todo mundo. Existem regras. As pessoas, quando estão aptas a fazer as coisas, sempre vai fazer com outro babalaô ou outro babalorixá. Na nossa teologia, nós temos que entender quais são os espíritos que vivem no Aie, quais os espíritos que vivem no Orum. Quando ajoelhamos e pedimos a orientação daqueles orixás, nós temos que entender a origem deles e a origem dos seus cultos. Quando vamos fazer ebó, temos que entender a origem. O nosso Odu de nascimento não é o Odu que a gente faz numa odologia, mas sim, o nosso Odu de nascimento é quando nós ajoelhamos nos pés de Ifá e recebemos Iquim para poder realmente receber um destino da mão de Eledumare. Quando nós temos uma data de nascimento, nós temos um DNA para que possamos entender qual elemento ativo
agente na nossa vida? Qual é o agente desse elemento no seu ori? E como ele faz a sua vida ser alta e baixa? Nada mais do que isso. Por esse motivo, procure conhecer o culto, a trabalhar a essência de Ifá. Porque houve um tempo que cada um era cada um. E hoje nós somos único. Nós somos pessoas que devemos compreender a necessidade de cultuar Orixá. E como esse culto deve ser feito. No Odu Oxeturá, fala do Babalaô da cidade de Odô. A era do Babalaô no reino de Ediexá. O caramujo que carrega a própria água nas costas para levar oferenda aos seus ancestrais. Tudo isso é Itã, que devemos entender para fazer um bom jogo, uma boa consulta. E o que o Odu nos ensina? Qual a transmissão de informações que ele nos dá? Como no Odu Okaran Sordô ou Okaran Sodê, uma pessoa velha arrumou um fio de conta, mas ela nunca abriu para colocar em seu próprio pescoço e morreu sem saber se ficaria bom no seu pescoço. O que quer dizer isso? Que se a pessoa não abre um livro para estudar, gente, ela nunca vai ser dona do conhecimento. Então aprenda. Aprenda a conhecer o verdadeiro jogo de búzios. Aprenda a fazer realmente um caminho de prosperidade e realização, tanto para você quanto para o outro. E agora eu vou demonstrar para vocês, pessoal, mais uma vez, como que a odologia funciona. Como que a odologia age na vida das pessoas. E aí, vocês devem buscar realmente uma consulta de jogo de búzios. Por isso que nós temos o núcleo de estudo Anjo Belos e também o Ilha Moguian. E você que está fora de São Paulo pode fazer pelo Skype. Muitas vezes você está longe de São Paulo, você fala, eu queria se consultar com o Marcelo Alban, mas é 3 dias de viagem. Você tem Skype. Entra no grupo do WhatsApp, no nosso grupo aqui, e eu vou te ensinar muitas coisas referentes ao Odu através do Meridilogum. Através de uma consulta real para que você possa se encontrar no mundo de forma coerente, gente. Tá certo? Agora vamos lá para a odologia da Bárbara. Então vamos lá. Tá pronta aí, Avaneide? Tudo pronto. Então a Bárbara da Silva, ela nasceu no dia 9/7 de 1975. Ela está sobre o elemento ar. Ar sobre fogo. E aí ela cria um grande desespero na vida dela. Pensa uma coisa, faz outra. É uma pessoa totalmente acelerada, precisa de organização. É uma pessoa que precisa compreender melhor o que está fazendo antes de tomar decisões. Parar de agir tanto com a razão, porque a razão está lhe afundando, mas pensar realmente com sabedoria. Devido a isso, você está perdendo a sorte, a prosperidade, a realização do seu caminho. Você tem grandes influências espirituais que precisam ser vistas, porque esses dois elementos, um alimentando o outro, é coisa muito acelerada. Então você está perdendo muitas oportunidades. Mantenha a calma. Se você não manter a calma, não manter a estrutura psicológica, você pode ficar doida, menina. Você vai ser uma pessoa que daqui a pouco vai estar gritando e ruivando aí na rua, porque você está muito acelerada. Precisa trabalhar um pouco mais o seu eu. Perguntar mais para você o que você gosta de fazer. O que a Bárbara quer da vida? Você é uma pessoa que você leva tudo no pontapé. Deu vontade de fazer isso? Vamos fazer. Ah, eu quero fazer isso. Vamos fazer. Calma. Desacelera um pouco. Através do desaceleramento, você vai conseguir se organizar e vai conseguir resolver muitas coisas que você tem aí na vida, tá certo, minha amiga Bárbara? Ache aí seus caminhos e venha fazer uma consulta aí pelo Skype para realmente você saber o presencial lá em Santana, no Núcleo de Estudo Anjo Belos. Então você procure realmente conhecer você. Então venha saber quais são os seus odus positivos, o porquê que a sua cabeça está desse jeito, nessa aceleração toda, Bárbara. Vamos conversar, vamos realmente trabalhar essa energia. Axé. Vamos agora fazer a do Sidney. Ele nasceu no dia 12/4/1970, né? É uma pessoa totalmente ligada a sentimentos, a água e fogo. Então é um conflito interno, né, Sidney? É uma pessoa que precisa
trabalhar um pouco mais esse seu lado sentimental. Esse excesso de ciúmes, esse excesso de querer, esse excesso de querer ajudar, carregar todo mundo nas costas e a mãezona de todo mundo, tá deixando você para trás. Está deixando você sem caminho, sem estrutura, Sidney. Você é uma pessoa que precisa agora acreditar mais em você, nessa sua intuição. Para de querer achar que você pode fazer tudo sozinho, que você não pode. Você precisa das pessoas. Veja realmente quem é a pessoa que você pode confiar. Veja aí quem é a pessoa que realmente você pode trabalhar junto ou que pode conversar para ajudar você a desenvolver algumas questões que estão meio paradas na sua vida. Tá? Coloca mais ânimo nas coisas, coloca mais determinação. Você coloca empecilho em tudo e você acha que os outros é obrigado a ficar vivendo o seu marasmo. Sai fora, meu. Para com o seu marasmo. Toma Gardenal. Se você tá passando por algum problema, toma Gardenal, vai dormir, tá? Mas para com isso. Para, porque você tá se fazendo de mãezinha, tá? Então para. Tá certo, meu amigo? Axé em seus caminhos, Cílio. E as pessoas que gostaria de fazer uma consulta aí presencial ou uma consulta por Skype, é só nos adicionar aqui no Facebook, no contato Marcelo Alban, visitar nosso site. Logo, logo nós vamos aqui estar reestruturando todo o nosso site de novo, né, Avaneide? Sim, vamos estar aí colocando matérias novas, feitiços novos, banhos novos, ebós, tudo novo aí no nosso site, né? Estamos arrumando direitinho. Então é só você aguardar que você vai ver tudo certinho lá. O blog já está atualizadinho, né? O blog tá fininho. A Renata deixou ele 10. Então vai acompanhando aí as novidades que você vai gostar muito. É verdade, pessoal. Então, vocês aí de casa, pessoal, pode entrar em contato conosco aí, também pelo telefone 011 44 44 0883, que nós vamos passando, né? Lidando essa informação, passando essas informações aí para ti, para vocês aí de casa, para que vocês possam ter uma vida melhor, gente. Pare de sofrer, pare aí de achar que o mundo vai acabar hoje, que você vai ser a primeira pessoa a morrer, achando que alguém tem dó de você, que alguém tá preocupado com você, todo mundo quer que você se lasque. Isso que é a verdade, gente. Quem gosta de você é você mesmo. Se você não for atrás do que você quer, se você não buscar os seus ideais, se você não buscar as coisas que você tanto necessita, ninguém vai buscar por você. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai bater a mãozinha nos suas costas, bater a mãozinha dizendo no seu ombro. Vai, meu amigo, vamos. Olha, corre com isso. Olhe, meu amigo, faça assim. Meu amigo, faça aquilo. Entendeu? Ninguém vai se preocupar com você. Então, corra atrás. Vá realmente buscar o que você necessita para a sua vida. Comece a gostar de você. E aí tudo vai dar certo. Não é verdade, Avaneide? Com certeza. Em primeiro lugar, somos nós mesmos, né? Temos que cuidar da gente mesmo, da nossa cabeça, do nosso ori, da nossa vida, para que tudo dê certo na nossa vida. Sempre em primeiro lugar, ponha você em primeiro lugar, sempre, né, Marcelo Alban? E eu fico por aqui, pessoal, me despedindo, dando um beijo aí nas minhas filhas, na Renata, na Marcela e na Victória. Também mandando um beijo para os meus filhos que estão presentes aqui no Axé hoje, né? O Eduardo, a Karina, a Nancy, o Rodrigo, estão todos lá em cima, lá fazendo as coisas, ajudando lá para fazer os ebós do pessoal aí. E dando boa noite a todos vocês, que vocês fiquem na paz de Oxalá, tenham um bom final de semana, que seja tudo de bom na nossa vida e até a semana que vem, pessoal. Axé, Avaneide, muito axé nos seus caminhos, tudo de bom na sua vida e que nós possamos estar aqui sexta-feira que vem de novo fazendo este programa maravilhoso, esse programa Raízes do Culto, esse programa no qual você, meu amigo, minha amiga, realmente faz parte. Você faz esse programa, não sou eu, é você. É você questionando, é você perguntando, é você falando e nós aqui respondendo a sua pergunta, tá? E que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês tenham um maravilhoso, vamos dizer assim, semana, dia, mês, ano, tudo de bom. Acha aí seus caminhos, meu amigo.